Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso de Programação Básica. Hoje o tema é Strings e Caracteres, certo? Aqui com vocês, o professor João Miguel, dando continuidade ao nosso curso. Então, até agora a gente nos concentrou em manipulação de números, certo? A gente não vinha falando muito de mensagens. E quando a gente tratava de mensagens ou de textos, a gente usava elas na emissão de informações, né? Então a gente fazia sempre o uso do printf e botava uma mensagem aqui de texto usando. Esse conjunto de texto aqui a gente chama de string, certo? Uma string é um pedaço de texto que está entre aspas. Normalmente aparece num código. Quando a gente se refere a uma string, é um conjunto de caracteres, né? E a gente pode colocar essas strings em variáveis para a gente poder manipular eles, tá? Algumas questões. Existe um tipo de string? Não, não existe um tipo de string na linguagem C. Em outras linguagens existe um tipo de definição da variável como uma variável do tipo string, certo? Ou seja, que é um conjunto de caracteres. No C a gente é mais bruto, a gente só tem acesso à característica do C, a gente só tem acesso aos caracteres diretamente. E que operações a gente. E como a gente se relaciona com esses caracteres e como é que a gente pode fazer algumas operações? Vamos ver mais um pouco aqui. Então, em algumas linguagens existe o tipo string, como eu vinha falando, ó, string nome. Então, nome é uma variável do tipo string e nome recebeu um conjunto, uma string, recebeu um texto aqui armazenado dentro dele. Printf, o nome de. No C não existe isso, né? Infelizmente, a gente tem que ser mais bruto. O C é considerado também uma linguagem de baixo nível nesse sentido, porque ele te permite um controle maior e torna um pouco mais complexo, né? Então, o C expõe ao programador a estrutura interna da string, que é tratar como uso esses conjuntos de caracteres. Então, strings em C são vetores de caractere. O que é um vetor? Um vetor é como se fosse, né, um espaço onde eu tenho vários espaços menores, como se fosse uma tabela, uma matriz, uma coluna, e aqui dentro eu vou armazenar, por exemplo, alguns caracteres, certo? E se eu vou armazenar caracteres, eu tenho um índice, né, o chamado um índice, aqui um index. Então aqui tem a posição 0, a posição 1, a posição 2 e por aí vai. Nós vamos ver mais detalhes logo à frente. Mas é um vetor de caracteres. E o caractere o que é? É um símbolo qualquer, uma letra, um dígito, né? Então a gente trabalhava muito com números, né? E da maneira como a gente vinha trabalhando com números, os números eram armazenados como números e não como caractere. Então existe o caractere que representa o número zero e existe o número zero, são coisas diferentes. Né? A gente armazena caracteres em variáveis do tipo char, a gente já viu isso. Né? São variáveis de 8 bits. Esse meu 8 aqui ficou feio. Mas são variáveis de 8 bits que eu uso, vai me dar 256 posições. Então eu consigo armazenar 256 caracteres diferentes, certo? Então um exemplo aqui, eu tenho meu char letra, ou seja, letra é uma variável do tipo char que foi criada e foi atribuído à letra o caractere A. Tá? Printf a letra, percentil C e a variável letra aqui vai imprimir a letra A. Na prática, o que é armazenado dentro da variável? É um código binário que representa um número. E esse número representa um caractere que está contido na tabela ASCII, ou tabela ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange. Código padronizado para troca de informações. Isso aqui é uma coisa bastante antiga e existe desde os primórdios do computador, onde tu não armazenava um caractere, tu armazenava o código que representava o caractere numa tabela. E isso persiste até hoje em todos os sistemas computacionais. Strings e caracteres. Então eu tenho um nome, é a minha variável, né? Esse aqui é o nome dela. E aqui eu tenho uma série de caracteres, J, O, A, O, espaço, D, A, espaço, S, I, L, V, A. E cada um desses caracteres foram concatenados, foram colocados um lado ao lado do outro,
formando um vetor, né? Ou uma matriz de uma única dimensão. A gente pode pensar assim também. Nós vamos ver em seguida depois vetores e matrizes na outra aula. E cada uma dessas posições aqui tem um índice, certo? Ó, essa aqui é a posição 0, essa daqui é a posição 1, a posição 2 e vai até a posição 12. Mas esse caractere, quando eu vou até a posição 12. Então, quando eu vou representar esse caractere, ele tem, ó, 13 espaços. Eu preciso criar. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou criando a variável nome do tipo char, que possui 13 espaços, ou 13 porções, né? E estou atribuindo o valor João da Silva para ela. Certo? Só que tem um detalhe. Não são 13, vai de 0 a 12, mas não são 13 porque existe um caractere que está aqui, ó, um /0, que é um caractere oculto, certo? A gente fez alguns exemplos ali com o scanf e passamos por uma situação onde o scanf podia ler, né, o enter. O sinal de enter é um caractere, o sinal de fim de linha é um caractere. Então existe um caractere de controle em todos os vetores, que é esse /0, para fazer isso. Então, as strings em C são vetores do tipo char terminados com um /0. O /0 é um caractere especial chamado delimitador, ou seja, ele precisa, porque quando se cria esse endereço de memória, para saber aonde termina essa minha indexação de memória, minha variável que foi criada em memória, que é uma tabela, um conjunto de caracteres, eu preciso colocar um delimitador chamado /0. Em constantes, o próprio compilador coloca o /0, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplinho, eu include stdio int main, criei uma variável re de 8 caracteres do tipo char e atribuiu o valor para ela lagarto. Vocês podem ver que a palavra lagarto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Só que na prática o que acontece é isso aqui, ó. Existe um /0 no final ali que é armazenado. Quando eu mando imprimir, ele vai imprimir essa variável, RE, né? E vai imprimir só lagarto. Esse /0 nunca é impresso, certo? O tamanho da string deve preceder o caractere delimitador /0. Tá? O número máximo de caracteres armazenados mais 1. Na dúvida, sempre usa um número grande. Então, quando a gente vai declarar uma string, se eu vou armazenar nomes, né, nessa variável aqui, então eu boto 100 caracteres, por exemplo, então ele vai caber 100 caracteres. Se eu colocar o tamanho da variável menos, nessa atribuição aqui ela vai ficar truncada, ela não vai atribuir uma porção da variável, certo? E o tamanho da string a gente tem que sempre prever esse delimitador, então a gente pensa assim, ó, quantos caracteres eu tenho aqui, eu tenho que somar mais um para poder botar o tamanho da variável aqui igual ao tamanho de caracteres que eu quero armazenar. Então é sempre char, o nome da variável do tipo, que vai ser uma variável do tipo string, né, e o tamanho dela. Então a gente pode pensar que genericamente um tipo string que não existe é um char com mais num formato de vetor. Ou seja, um conjunto de char. Isso é um string. Então, exemplos, olha aqui. Tenho duas variáveis. Vamos pensar numa variável dia da semana e uma variável mês. A variável dia da semana vai ser usada para armazenar os nomes dos dias da semana e a variável mês vai ser usada para armazenar os meses do ano. Que tamanho eu vou usar? Eu vou pensar assim, né? Que tipo de texto eu vou guardar ali dentro? Os dias da semana é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Qual é dessas palavras, qual é que tem maior número de caracteres? No caso é segunda-feira, que tem 13 caracteres. E o mês que tem o maior número de caracteres é fevereiro, que tem 9 caracteres. Então eu vou pensar assim, 13 mais o /0 e 9 mais o /0 vai ser 14 caracteres por dia da semana e 10 caracteres por mês do ano. Certo? A gente sempre tem que fazer essa previsão considerando a quantidade de caracteres que vai ser utilizado para armazenamento dos dados. Quando eu faço uma inicialização de string, eu tenho aqui no primeiro exemplo, ó, vocês podem ver, char, né? Primeiro underscore nome, 15 caracteres, ou seja, 14 caracteres na prática de uso, né? Porque tem o /0 incluído, igual a Ana. Então, Ana vai ser armazenado dentro de primeiro nome, certo? O compilador insere os caracteres indicados entre as aspas duplas no vetor primeiro nome, a partir da posição 0 e insere na posição 3 do vetor o caractere /0, ou seja, esse cara aqui, né, vai ser armazenado
num formato assim, né? Onde eu tenho aqui o A, o N e o A de novo aqui. E aqui eu tenho barra 0. Esse é o meu barra 0. Então aqui é o 1, aqui, perdão, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3, certo? Essas são o índice de cada uma das posições da tabela. E eu posso também omitir essa informação aqui. Por quê? Porque o compilador vai determinar um número de caracteres entre aspas, ou seja, ele vai contar que são 3 caracteres, vai somar um para o barra 0 e vai criar essa variável aqui automaticamente com 4 caracteres, quando eu fizer a atribuição. Certo? Como é que eu faço entrada e saída de dados de strings? Né? A gente vinha usando a função scanf, então a função scanf a gente usava sempre percentual %d, percentual %f ou percentual %c de caractere. Né? Então existe agora um percentual %s, certo? Só que agora a gente vai passar aqui a variável e a gente não vai mais mandar escrever no endereço, né? Aquele IE comercial que a gente usava, mostrava o endereço. Por quê? Porque agora, quando eu passar a variável para cá, automaticamente eu estou passando a primeira posição, né, para cá. Então, quando eu fizer scanf, ele vai, eu vou digitar uma palavra e vou dar enter. Por quê? Porque vai ser limitado somente a uma palavra, não tem como botar mais de uma palavra. Quando esse scanf encontrar o primeiro branco, né, ele encerra a entrada de dados. Então, o que a gente digitar pelo teclado ali, se a gente botar um espaço, vai parar naquele espaço. Certo? Então ele vai ler somente uma palavra e ele encerrará a leitura do string assim que um branco for encontrado na string de entrada, ou um caractere de fim de linha ou de tabulação. O caractere de fim de linha é um enter, né? A tabulação é o próprio tab. Então, ó, um exemplo que tem aqui, char nome, ou seja, a variável nome, que tem 20 caracteres do tipo char. Né, tem 20 espaços e cada espaço, ou 20 posições e cada posição é um char. Scanf percentual esse nome, ó, se o usuário digitar João Silva, apenas o João será armazenado. Ele não armazena espaços, né? E o printf percentual s eu vou imprimir direto, né? Então, o nome do cliente percentual s e nome. Eu simplesmente dou a variável que é um conjunto de caracteres aqui, né? E ele imprime diretamente. Existem outras funções, né, que estão disponíveis nessa biblioteca, que é a função gets e a função puts, que é a função getString e putString. GetString, né, lê uma string contendo mais de uma palavra. Então, por exemplo, char nome 20, gets nome. Quando eu fizer isso aqui e digitar, ele vai armazenar tudo que for digitado depois do enter. Antes do enter, perdão. Né? E o putString significa, permite a escrita de uma única string, constante ou variável, na tela. É equivalente ao printf, é equivalente ao scanf, só que ele é mais específico para operação com strings, certo? Então aqui, ó, putString, ele vai imprimir isso daqui na tela, igual a um printf. E o puts aqui eu posso usar uma variável nome, como foi informado anteriormente, ele vai imprimir na tela. Vai imprimir uma após a outra. Aqui tem um exemplo de uso da função, ó. Exemplo de uso das funções gets e puts. Perdão. Ela tem a declaração ali clara das bibliotecas, né? Eu vou mostrar para vocês no compilador, que eu acho que fica um pouco melhor. Um novo aqui, ó, e vamos compilar esse arquivo rapidamente aqui. Aula 10 strings. Vou chamar ele aqui string puts e gets. F11, vou compilar. E vamos ver o que aconteceu aqui. Faltou uma chave. F11. Então a interação vai ficar direto aqui. Informe um nome. João Pedro da Silva. Enter. E o nome informado, João Pedro da Silva. Marcelo Almeida Castro. Certo?
como eu estou num while aqui, ó, até que eu coloque o /0, ele fica fazendo o escaneamento, certo? Então, quando eu dei o Enter, que ele entendeu só um /0, ele finalizou o meu programa. Então, ou seja, enquanto o primeiro, vamos ler isso aqui, ó, ele abre um caractere, uma variável nome com 30 espaços, né, do tipo char, cada um deles, imprime na tela nome e depois faz um scan, né, faz uma leitura do teclado e armazena dentro da variável nome. E enquanto essa posição 0 da variável nome não for um /0, ou seja, não for uma entrada vazia, uma entrada nula, ele continua lendo e imprimindo, lendo e imprimindo, lendo e imprimindo. Então vocês viram, quando eu parei, quando eu informei um /0, né? Então, Pedro, ele vai continuar informando, Marcelo Alberto, né? Ele continua informando. Se eu der um espaço e Enter, ele continua informando também. Ele leu aquele espaço. O Enter em si é um /0, que é um caractere de delimitação. Tá? Então esse foi o exemplo para o uso das funções gets e puts. Uma outra forma da gente também, quer dizer, outras características importantes é a gente poder manipular as strings. Então, para ser um pouco mais fácil, já existe uma biblioteca chamada string.h, que tem algumas funções, né? Existem outras, mas vou focar nessas quatro aqui, ó. strcpy ou strcopy, strcat, strlen, strcmp. Então, essa daqui é uma função de cópia de strings, strcopy. strcat é uma função de concatenação, ou seja, de junção, grudar uma na outra. strlen é para saber o tamanho de uma string. E strcmp ou strcompare é para comparar duas strings, para saber se elas são iguais. Então, a strcopy para copiar, né? Então, ó, a string de destino e string de origem. Então, ou seja, para onde que vai e da onde veio. Então, essa aqui, né? Essa vai ser copiada para dentro dessa. Né? Copio o conteúdo de uma string para outra, as strings não são um tipo, né, pessoal? Se elas não são um tipo, eu não posso fazer isso aqui. Ó. Não posso fazer string 1 igual a string 2, como a gente vinha fazendo a atribuição de variáveis. Eu preciso fazer uma cópia de posição a posição de cada uma das strings. Certo? No exemplo aqui que eu tenho, ó, uma variável chamada str, que tem 80 posições e ela é do tipo char. Né? Então eu vou copiar alô para dentro de str. Certo? Isso aqui é uma constante, alô, que vai ser copiada para dentro de str e depois eu vou imprimir. Percentual S. Certo? A outra função strcat é concatenar strings. Significa o quê? Eu vou grudar uma string uma na outra. Então, essa string aqui de destino vai receber essa string de origem no final dela. Um outro termo que existe é fazer um append. Fazer um append que é grudar, né? Então, concatenar os strings, a string de origem sem alteração é anexada ao final da string de destino. O string de destino deve ter tamanho suficiente para armazenar o resultado de strcat, ou seja, essa string aqui tem que ter mais espaços para poder receber essa. Então, olha só, a string de origem tem 20 posições e a string de destino tem 40. Então, ou seja, quando eu posso usar no máximo 20 caracteres dessa primeira string aqui para que os outros 20 possam ser concatenados ao lado dessa. Então, ó, digite a primeira string, ele lê a primeira string, digite a segunda string e ele guarda do lado aqui. Vamos rodar esse exemplo aí para vocês verem. Deixa eu pegar ele aqui, ó, rapidamente, e a gente roda ele no compilador para vocês verem. Olha só. Include stdlib, aqui ó, include string.h, então a biblioteca, né? Deixa eu salvar isso. String, aqui strcat, strcat f11, before char, aqui é um ponto e vírgula e não vírgula, f11.
Aqui não pode ser puts. Tem que ser um printf. Posso botar aqui um printf barra n. Barra n, ponto e vírgula, F11. Então ele vai perguntar aqui a primeira string, eu vou botar aqui, ó, primeira palavra. Segunda string, segunda palavra. E ele vai juntar as duas, ó. Vocês estão vendo? A primeira string botou aqui, ó, colou uma na outra. Certo? Se por um acaso eu colocar, vamos diminuir o tamanho delas aqui, eu vou botar 10 e 20. Der um F11 e eu digitar de novo, né? Primeira palavra. Tem mais do que 10 caracteres. E segunda palavra também tem mais que 10 caracteres. Não tem mais que 10 caracteres. Ele leu tudo. Bom. Vamos adiante. Então essa função concatenação, a outra função é para saber o tamanho de uma string, ela retorna um inteiro. Então olha aqui, ó, strlen, ela vai pegar a string que existe aqui, que foi criada a string re, e uma variável inteira do tipo, uma variável do tipo inteiro, uma variável chamada tam. Então, tam vai receber o tamanho da string. Essa palavra tem tantos caracteres. Vejam que ela vai retornar não esses 80 aqui, ela vai retornar o que tiver até o /0, certo? Até o que tiver o /0. A função strCompare compara duas strings, né? E ela retorna 0 se as duas strings são iguais e se elas não, as strings não podem ser comparadas de novo pela comparação ou que nem atribuição, certo? A gente tem que fazer usando essa função strComparação. Então aqui eu tenho, ó, vou digite a senha, né? Eu vou pegar a senha e guardar em RE e vou comparar RE com uma constante laranja. Se elas forem iguais, então a senha é correta, senão não é correta. Aqui tem um exemplo de uso das funções, de todas as funções, né? Vamos olhar com calma esse exemplo aqui no compilador, que ele fica melhor para a gente interpretar. Certo? Olha só. Vamos salvar. Ok. String. Functions. Né? As funções de string. F11. Então ele pergunta aqui, informa uma string. Primeira palavra. A primeira palavra é... A palavra digitada é a primeira palavra. Informe a segunda string. Segunda string. A palavra digitada é segunda string. A palavra copiada é aula teste. A palavra concatenada é aula teste 1. O tamanho da primeira string é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E elas são diferentes, certo? Então aqui, ó, palavra 2 e teste, certo? São 3 caracteres aqui. Ou vou chamar aqui de palavra 1 e palavra 1 aqui para ficar mais claro, ó, palavra 1 aqui e palavra 1 aqui. Então, palavra 1 aqui também. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo. Então, informa uma string, ele vai armazenar em palavra 1, vai imprimir a palavra 1, vai pegar uma outra string, a palavra 2, e vai imprimir a palavra 2. Depois disso, ele imprime, ele armazena dentro de teste o chamado aula teste, certo? E informa qual é a palavra copiada, que era essa daqui, certo? Concatena no final aqui, ó, concatena aqui no final um espaço 1, né? A palavra concatenada é teste, né?
Então a variável teste foi modificada, certo? Verifico o tamanho o tamanho da palavra 1. Depois o tamanho da primeira string, ele informa o tamanho da primeira string e compara a palavra 1 com a palavra 2 se elas são iguais ou se são diferentes. E aqui ele imprime comp. Onde comp... Cadê a variável comp? Ctrl F, comp, localizar. É uma variável que não foi utilizada. Peço desculpas aí, mas ela está sem uso no nosso programa. Certo? Bom, pessoal, essas são as 4 funções básicas aí de comparação que eu queria mostrar. E essa é a nossa primeira aula aí falando sobre uso de strings. Tá? Por enquanto era isso e depois eu retorno novamente num outro vídeo. Muito obrigado, um abraço.